divulgação ainda do relatório da CPI do rombo, inclusive vereadores não tinham tido acesso, a Cíntia apurou e traz para a gente novos detalhes. O que eles apontam, Cíntia? Olha, Ananias, ontem a gente chegou a colocar aqui a manifestação do vereador Dudu Borges, que é o relator desse processo, e eu voltei a falar com ele depois do programa, e ele me deu bastante detalhes desse relatório. Inclusive, ele continua achando que nós estamos sendo injustos e todo o entendimento é equivocado. Mas assim, a gente já tinha colocado inclusive essa posição dele. Ananias, o que chama muito a atenção nesse relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, do agora não se pode mais chamar de rombo, né? É exatamente no quesito da aquisição de terrenos. O que a gente via era a Prefeitura de Teresina adquirindo uma sucessão de áreas, quase como um processo de latifúndio, né? Se a gente puder chamar assim, no que representa latifúndio. Por quê? A Prefeitura comprava terrenos sem um devido planejamento. Várias áreas foram adquiridas para a realização para fazer cemitérios em vários pontos da cidade. E não foram feitos esses cemitérios. A grande maioria deles acabou não sendo feita a ponto da cidade estar com déficit do número de espaços para enterrar, para sepultar pessoas. Já tem até projeto na Câmara sobre isso também. Um segundo ponto, e isso chama muita atenção, é a aquisição de um terreno. A Prefeitura ia fazer essa compra desse terreno, ia pagar por ele 300... eu troquei aqui, que é o contrário. A Prefeitura ia vender uma área para um plano de saúde de Teresina. Esse terreno, pertencente ao município, seria comercializado por R$330 mil. Quando esse negócio não foi para frente, certo? Quando a nova gestão assumiu, foi feita uma segunda avaliação e descobriu-se que esse terreno estava avaliado em R$800 mil. Só aí a gente vê que a Prefeitura, o município, o cidadão teresinense perderia algo em torno de R$600 mil, quase 600 mil. R$550 mil é mais ou menos a conta aproximada. Não se sabe se isso era algo que teria a participação de alguém, não se sabe. Se sabe o seguinte, a avaliação não estava correta. Mas quando é o contrário, Ananias, quando é para a Prefeitura comprar, a avaliação é sempre para cima. Quando era para vender, a avaliação era para baixo. Tanto que esse mesmo plano de saúde, vendeu uma área para a Prefeitura de Teresina, numa região mais distante, em Santa Maria da Codipe, por um valor muito acima, R$1.600.000. Um terreno mais ou menos do mesmo tamanho, na Zona Norte, custava para venda 330 mil. Quando a Prefeitura comprou por 1.600.000, do mesmo tamanho semelhante, numa região que, em tese, é mais desvalorizada. Então, o vereador Dudu Borges já acha isso problemático. Ele citou outras situações, aquela bastante conhecida, que é o do Hospital da Mulher, um superfaturamento na visão, inclusive, do próprio relatório. Ele disse que o relatório deixa claro que há aí uma série de inconsistências nessas avaliações. E no caso daquela obra que seria do hospital, que nem vai mais ser hospital, ainda teve um outro porém. Ela não foi avaliada pelos avaliadores da Prefeitura de Teresina, que são contratados para isso, são profissionais de carreira. Eles foram deixados de lado e uma avaliação particular foi contratada. 2 avaliações, na verdade, para ser mais precisa, 2 avaliadores, ou seja, a Prefeitura pagou por uma avaliação, e não é barato pagar por uma avaliação especializada, quando, na verdade, tinha profissionais que poderiam ter feito esse trabalho. Eu citei aí apenas 2 exemplos. Há uma série de outras situações, mas a mais gritante de todas, do meu ponto de vista, foi a compra de uma área já ocupada, que é hoje um assentamento de terra na zona sudeste de Teresina, num lugar chamado Jardim Europa.
Essa área, a prefeitura comprou, mesmo estando sob júdice, a área ocupada há pelo menos 15 anos. E um detalhe, Ananias, tinha uma dívida altíssima de IPTU e quem pagou, adivinha? A prefeitura. Não foi o dono que vendeu. Além de vender uma área que tem assentamentos, tem centenas de pessoas vivendo lá, ou seja, isso é muito problemático, não é verdade? Ninguém compra uma área que está se brigando na justiça por ela, a não ser o município. São várias situações que causam perplexidade e causaram, segundo o vereador Dudu Borges, a ponto dele destacar isso no relatório. Eu perguntei, tem indiciamento? Ele não me respondeu diretamente. Pelo que eu entendi, não tem indiciamento de ninguém, mas tem essas questões que, segundo ele, serão encaminhadas para o Tribunal de Contas do Estado. De pagamento irregular, indício de um pagamento indevido, de um valor acima do valor de mercado. Isso foi denunciado, inclusive, pelo vice-prefeito Robert Rios durante seu depoimento na própria CPI. Vocês lembram, nós mostramos aqui. E, além disso, o pagamento por terras questionáveis. Bom, o fato é que nada saiu do papel. Não fizeram hospital, não fizeram cemitério, não fizeram a desapropriação do terreno, simplesmente usaram o dinheiro público para pagar por terrenos, estão aí espalhados pela cidade, a preços vultosos, com suspeitas e sem nenhum retorno para a população. A população não tem hospital, a população não tem cemitério, a população prejuízo. Agora, essa questão da falta do indiciamento é que está pegando, né? Parece que não foram encontrados indícios suficientes para pedir um indiciamento, ou não se quis indiciar, se preferiu só apontar as irregularidades. Se tivesse optado só por isso, fica incompleto o trabalho, fica muito claro. Francis Teixeira. Ananias, por isso que eu digo que essa CPI ela não teve um resultado prático, efetivo, em trazer à tona, à luz, questões que realmente possam impactar na responsabilização. Porque até mesmo essa situação dos terrenos, ela já havia sido apontada pelo vice-prefeito Robert Rios e carece de nomes, carece de responsáveis, porque se sabe dos indícios de irregularidades, mas a CPI poderia ter avançado, sim, em apontar nomes, porque com base nessas informações, no que foi apurado na investigação da CPI durante meses na Câmara Municipal de Teresina, com certeza foram levantados nomes de pessoas responsáveis por essas transações suspeitas. Então, por que não nominar? Por que não indiciar ou sugerir o indiciamento dessas pessoas? Então, sigo com a mesma opinião de ontem, Ananias. A CPI falha quando não aponta sugestões de indiciamentos, porque falar de supostas irregularidades, todo mundo está falando. A gente fala disso desde o início do ano, desde o início da atual gestão, até mesmo antes disso, porque o Robert Rios, assim que saiu da gestão de Dr. Pessoa, assim que deixou a Secretaria de Finanças, que ele realizou uma série de denúncias, que muitas delas acabaram ali entrando por um ouvido, saindo pelo outro, porque não teve nenhum encaminhamento à época. Então, falta apontar nomes, porque estamos há meses falando de supostas irregularidades e nada de responsáveis serem apontados. Olha, tem outro fato, a Cíntia vai aprofundar se ela tiver também essa informação, é que dentro daquele empréstimo BB500, empréstimo de 500 milhões de reais no Banco do Brasil, parte do dinheiro, a Cíntia já revelou ontem aqui, foi usado para comprar esses terrenos, foi comprado com dinheiro de empréstimo esses terrenos, e parte serviu para pagar uma empresa que fiscalizou o uso do dinheiro do empréstimo. Você entendeu? Parte do empréstimo foi usado para pagar um privado que fiscalizou a